Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Só lembrando que esse é um canal novo que tem um objetivo muito singelo, eu falo, que é motivar, que é estimular as pessoas ao hábito de leitura. Eu voltei a ler quando me aposentei, lia bastante na juventude, na adolescência, parei de ler por causa do trabalho. Isso eu estou justificando uma bobagem que eu fiz. Mas depois que eu tive mais tempo, que eu me aposentei, eu voltei a ler de uma maneira muito voraz. Então eu fiz esse canal para tentar estimular vocês. Lembre-se que se a cada 10 vídeos eu conseguir estimular um leitor ao hábito de leitura, eu estou satisfeito. Então vamos em frente. Esse vídeo precisa de um like, antes de mais nada, precisa de inscrição. Se vocês não estão inscritos ainda, por favor, se inscrevam no canal Livros e Ideias. Vocês precisam ativar o sininho de notificações, vocês precisam distribuir e divulgar esse canal para todos os seus amigos e para a sua rede social. Hoje nós vamos fazer uma indicação, novamente, fazer uma indicação de 5 livros, né? E que são muito interessantes, na minha opinião. Eu pensei, dentro dos vários livros que eu ando lendo, mais ou menos entre 70 e 80 livros por ano, em livros físicos e em livros digitais, em mídia digital. Então eu gostaria de passar para vocês 5 livros desses que se destacaram e que eu achei muito interessante. O primeiro livro é O Livro do Xadrez. Pode ser encontrado também como O Jogador de Xadrez. É meio difícil entender qual é o verdadeiro nome desse livro, depende da edição, enfim. O Livro do Xadrez ou O Jogador de Xadrez, do autor, aí já melhora um pouco, Stefan Zweig. O tema da história é muito simples, gira em torno de um jogador de xadrez muito famoso que está fazendo uma viagem com vários amigos, né, e que encontra um adversário à altura. É muito interessante da forma com que esse adversário aparece e entra na trama e participa desses desafios de xadrez. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhes. O campeão do mundo de xadrez encontra-se a bordo de um navio e é reconhecido pelo narrador da história, que logo reúne uma série de jogadores amadores que o desafiam para um jogo. Todos contra o campeão do mundo. Uma perspectiva engraçada e envolvente, uma tentativa de quebrar a monotonia da viagem e de aumentar as glórias pessoais. Após as primeiras jogadas, destaca-se entre o grupo de amadores um homem cujo intelecto parece competir com o do campeão, referindo jogadas que deixam o campeão surpreso. Esse homem misterioso não só esconde um enorme talento no xadrez, como um passado pesado que liga a prática do xadrez a eventos psicologicamente marcantes em que foi capturado e mantido cativo durante a Segunda Guerra Mundial. Na prisão, não esperavam torturas físicas, mas psicológicas, das quais ele tenta fugir através de uma prática que lhe estimule o cérebro. Então, ele passa todo o tempo em que esteve na prisão jogando contra ele mesmo, estudando os movimentos e, finalmente, tendo um cérebro mantido saudável, o que lhe garantiu também a saúde mental. O fato curioso desse autor é que ele fez uma viagem ao Brasil e reuniu suas anotações pessoais e finalizou um ensaio.
Brasil, o país do futuro. Vocês já ouviram falar essa frase, com certeza. E essa alcunha foi criada pelo Stefan Zweig e que se tornaria um apelido para o Brasil. Até hoje, o Brasil é o país do futuro. Esse escritor é um exilado, ele se exilou no Brasil durante a guerra. Além de recriar a sua vida particular, ele também ele tentou recriar ou tentou reviver de forma mais tranquila, de forma mais pacífica, a atmosfera do seu país. E em 1942, deprimido com o crescimento da intolerância e do autoritarismo da Europa e sem esperança no futuro da humanidade, Zweig escreveu uma carta de despedida e suicidou-se. Triste, suicidou-se com a esposa Lotte, tomando uma dose fatal de barbitúricos. Esse fato ocorreu na cidade de Petrópolis e a notícia chocou muitos brasileiros e os demais admiradores do Zweig no mundo inteiro. O casal foi sepultado, eles estão sepultados em Petrópolis e foi um fato muito triste ligado a esse autor. É um livro curto, é um livro de 90 páginas, vale muito a pena para aqueles leitores que procuram uma história densa, mais curta, mas e que não tem paciência para ler os famosos catataus da literatura, livros de 800 páginas e coisa que o valha. O segundo livro é uma obra de Monteiro Lobato. Não podia deixar de citar, de indicar alguma obra de Monteiro Lobato nesse tipo de vídeo que são indicações de livro. Era o meu escritor favorito na adolescência e na juventude. Essa obra é Urupês. Ela não é muito conhecida porque ela é uma coletânea de contos publicada em 1918, e ela apresenta uma visão muito crítica e satírica da sociedade brasileira da época, abordando política, economia, educação e cultura. O título Urupês se refere a um tipo de formiga que é encontrada na região de Taubaté, aqui pertinho no interior de São Paulo. Esses contos do Lobato exploram personagens típicos do interior paulista, destacando as suas características principais. O Lobato utiliza uma linguagem muito rica, regionalista, com humor e uma ironia. Cada conto oferece uma perspectiva muito especial, muito específica sobre a vida e os costumes da sociedade da época. Então, vamos a alguns detalhes. Dos contos que aparecem nesse livro de Monteiro Lobato, chamado Urupês, nós vamos sintetizar apenas o conto específico que chama-se Urupês. É um dos mais famosos textos de Monteiro Lobato. Nele, desanca uma crítica das mais ferozes que já se fez sobre qualquer tipo nacional. O alvo de seu ataque é o caboclo, derrubando uma tradição cara inaugurada por José de Alencar, que apontava como a mestiçagem do índio com o branco como geradora de uma nação forte. Lobato crê no contrário. Uma teoria institui a tese do caboclismo, ou seja, a mistura de raças gera um tipo fraco, indolente, preguiçoso e passivo. Sua religião manifesta-se por meio das mais primitivas formas de superstição e magia. Sua medicina é mais rala ainda. Sua política é inexistente, já que vota sem consciência, conduzido pelo maioral das terras em que mora.
Seu mobiliário é o mais escasso possível, havendo no máximo apenas um banquinho para visitas. Não tem sequer senso estético, coisa que o homem das cavernas possuía. E quanto à produção, dedica-se apenas a colher o que a natureza oferece. É, portanto, o protótipo de tudo quanto há de atrasado no país. O livro 3 desse vídeo de indicações é uma obra curiosa. Chama-se A Horripilante Medicina da Idade Média, e escrita por José Martino, que faz bastante pesquisa e são livros muito interessantes de ler. Para quem quer conhecer, para quem quer formar uma opinião sobre alguns temas polêmicos, é bom ler José Martino, que ele tem uma escrita muito interessante e não cansa o leitor. Ele não pretende ser um manual da história da medicina, o objetivo do Martino não é esse, procura apresentar aspectos muito curiosos, pitorescos e horripilantes da medicina no período medieval. Através dessa obra, ficamos sabendo que os médicos da Idade Média costumavam receitar um grande número de remédios um pouco estranhos aos pacientes, como ossos moídos de múmias, que até eram falsificados e vendidos por comerciantes inescrupulosos. Chifres de unicórnio eram tidos como excelentes para tratar pessoas picadas por cobra, e até mesmo fezes e urinas de animais eram empregadas para curar uma infinidade de males, desde homens que desejavam reduzir a flatulência até mulheres que ansiavam por se tornar férteis. Essa leitura do A Horripilante Medicina da Idade Média correu muito fluida para mim. É uma linguagem fácil, objetiva, e é um livro que permite aquelas paradas tradicionais. Você pode estar lendo, parar 3, 4 dias e voltar a ler, desde que você leia um capítulo inteiro. São capítulos curtos e cada capítulo trata de um tema. Por exemplo, os medicamentos, os remédios, os equipamentos cirúrgicos, os tratamentos, as crendices da época, né? E vale muito a pena a gente conhecer essa medicina, entre aspas, da Idade Média. O próximo livro desse vídeo é uma obra de Castro Alves. Claro que todos vocês devem ter ouvido falar nesse famoso escritor e poeta, e eu vou falar sobre uma obra chamada O Navio Negreiro. É uma obra-prima, é um poema romântico do poeta Castro Alves. Ele é dividido em 6 partes, pessoal, ou fragmentos, que não apresentam título, simplesmente a passagem de uma parte ou de um capítulo para outro. Ele tem como tema, né, um subtítulo até, chama A Tragédia no Mar, e foi escrito em 1868, portanto, quase 18 anos após a promulgação, né, da lei que proibia o tráfico de escravos, 18 anos. E o poeta faz uma denúncia de que a lei não estava sendo seguida. Esse é o tema, esse é o mote do Navio Negreiro de Castro Alves. Nesta famosa obra do poeta, o sofrimento dos africanos escravizados na trajetória rumo ao Brasil é mostrado com cores muito fortes. O eu lírico, assim, lembra a leitores ou ouvintes que a escravidão de pessoas é um ato desumano e vergonhoso. O poema Navio Negreiro, na parte 1, trata da visão do mar à noite sob o luar. Ao usar o verbo na primeira pessoa do plural, o eu lírico se coloca no poema, mas também o leitor e a leitora são envolvidos. Assim ele diz:
Estamos em pleno mar. Desta forma, ele se une a nós e nos aproxima do cenário da tragédia que vai ser revelada. A parte 2 é reservada à apresentação dos marinheiros responsáveis pelo navio. O poema menciona a cantilena do espanhol, o filho indolente da Itália, a frieza do inglês, o francês que canta os louros do passado e os marinheiros gregos, que o poema apresenta como belos piratas morenos. Na parte 3, o poeta utiliza o albatroz, que na visão de Castro Alves é a águia do oceano, para descer ao porão do navio e ver a imagem horrenda, o quadro de amarguras, as figuras tétricas, a cena infame e vil, que provoca exclamações, tal como meu Deus, que horror. A parte 4 é mais dramática, pois enfatiza a situação dos africanos no navio. A voz poética compara o cenário a um sonho dantesco, já que o tombadilho está cheio de sangue. As pessoas escravizadas estão presas por correntes enquanto são açoitadas e se contorcem de dor e desespero. Apenas um trecho para você sentir o poema. Mulheres negras suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Na parte 5, o poeta fala da vida dos africanos antes de serem escravizados. Eles eram os filhos do deserto, guerreiros ousados, simples, fortes, bravos, mas que agora são míseros escravos. Na África de areias infindas, crianças lindas nasceram e moças gentis viveram. Alguns morreram na travessia do deserto, outros atravessaram o mar. Desta forma, o eu lírico mostra a oposição entre a liberdade do passado e a escravidão do presente. Por fim, na 6ª e última parte, é feita uma dura crítica ao Brasil. Auriverde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Desculpe aí a falta de jeito de ler poesia, mas eu estou me acostumando, eu chego lá. E ela essa obra que vocês estão conhecendo hoje é uma obra pertencente à 3ª fase do romantismo brasileiro. É uma poesia social e faz, de novo, mais um que apresenta uma crítica sociopolítica e ele apresenta um caráter mais realista e menos idealizador. É visivelmente abolicionista, como Castro Alves era, e ele tinha o ideal de liberdade que os poetas românticos tinham. O Castro Alves utiliza muitas exclamações e imagens hiperbólicas e pretendia combater a escravidão não com a razão, mas com o sentimento. O livro 5, pessoal, é o Galileu Galilei. Então é a biografia desse vídeo, escrito por Peter Scott. Galileu Galilei foi um famoso astrônomo, físico, engenheiro italiano que mudou a história da humanidade com suas teorias e suas descobertas impressionantes. Alguns tópicos que você vai encontrar nesse livro é o nascimento de Galileu, os estudos com os monges florentinos, julgamento e prisão do Galileu,
trabalho final e a morte do Galileu. Ao filósofo do século XVII é frequentemente creditada a invenção do telescópio. Graças às suas muitas descobertas usando esse instrumento específico, embora não fosse ele de fato seu inventor, o mito ainda persiste. Contudo, Galileu foi responsável por uma série de atualizações nesse instrumento no início dos anos 1600, e foram suas técnicas inovadoras que transformaram uma lupa um tanto medíocre em um dispositivo revolucionário. Ele também foi o primeiro a usar seu poderoso telescópio para olhar a Lua, planetas e estrelas, e descobrir o quanto realmente havia lá fora, além do oceano, terra e nuvens. Suas observações sobre o sistema solar foram as primeiras do gênero e ajudaram a consolidar uma teoria que vinha aparecendo e desaparecendo da filosofia europeia por séculos, que a Terra não era o centro do universo. Galileu publicou suas teorias independentemente do perigo e lutou para lidar com as suas repercussões. Então, como eu falei, é a biografia desse vídeo, é um cara que merece ser conhecida a sua vida e a sua obra. Beleza? Essas, então, são as indicações que eu queria dar nesse vídeo. Vamos continuar sempre que possível, sempre que houver inspiração desse que vos fala, apresentar, então, alguns livros que eu li e que eu achei muito interessantes. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, pessoal, dê um like, comentem, dê um like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação, distribuam para a sua rede social e para os seus amigos, divulgando esse canal, que é muito importante isso, para que nós continuemos inspirados e motivados a produzir conteúdo para vocês. Então, quem chegou até o fim, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!